Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Et Cosma. Et chaque fois, le feuille est morte. Bonjour, Bonjour Marcelo, ça va? ça va? Je Ah, t'attends. ok, donc on commence. On commence. Bonjour tout le monde. Tudo bem, pessoal que está entrando na live? Olha só, eu sou a Lívia, trabalho lá na Aliança de São Paulo. Vou fazer uma rápida introdução, tá, para apresentar esse moço que está aqui em cima ou aqui embaixo, eu não sei onde vocês estão vendo ele, porque para mim você está em cima, mas pode ser que para os outros esteja embaixo, tá? Voilà. Antes disso, deixa eu fazer um agradecimento rapidinho, porque essa programação cultural da Aliança, que acontece toda quinta às 18 horas, é possível, né? Graças à lei de incentivo à cultura, tem o patrocínio da ALL, que é a Core Live Limitless, e da Société Générale, e a parceria da TV5 Monde et du, realização da Aliança Francesa, do Ministério da Cidadania e Governo Federal. Vamos falar então agora do Monsieur Marcelo C'est Gomes. moi, c'est moi. Bonjour tout le monde. Olá, ele é. Ó, vou contar só um pouquinho o que ele é. Ator profissional, músico amador, professor de língua, tradutor, mais alguma coisa? Acho que tá bom, Non, né? Tá bom, tá c'est bom, bon, tá bom, c'est tá bien. bom, tá bom. E aí vai dar essa figura aí que vocês estão vendo, contador de histórias com um universo incrível. O Marcelo também é discípulo do palhaço, pedagogo e professor de teatro francês, o Philippe Gaulier. Sabem quem também é discípulo do Philippe Gaulier? A Fiona Gordon e o Dominique Abel. Vocês conhecem? Ouviram falar? Se vocês não conhecem, não ouviram falar, é porque vocês perderam o vídeo da semana passada de dicas de cinema, né? A gente falou do filme Perdidos por Paris, um filme que foi feito por essa dupla. Eles dirigiram e atuaram nesse filme. Então, corre depois para o IGTV aqui do Instagram da Aliança ou lá para o YouTube YouTube barra Aliança Francesa para ver as dicas de cinema, para não perder esse filme que é fantástico, tá? E que está gratuito no plataforma do Belas Artes até o dia 15 de abril, tá bom? Então, olha só que conexão. Nós temos Fiona Gordon, Dominique Abel, filme Perdidos em Paris, discípulos de Philippe Gaulier, que tem um discípulo aqui agora com Voilà. vocês, aí o Marcelo. Então, não percam, toda quinta às 18 tem programação cultural, semana que vem tem também, e Marcelo, então, vai fazer uma contação de histórias para vocês, em francês e em português. Então, mesmo que vocês não falem francês, fiquem aí, vai ter nas duas línguas, e se vocês não falam, vai lá no site da Aliança, que está tendo curso online de francês, tá bom? Merci beaucoup, prenez soin de vous, restez chez vous, tá? Fiquem conosco agora. E, Marcelo, c'est à Oui. toi. Merci beaucoup. Merci Livia. Au Bye revoir. bye. Salut. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde, plutôt. Il est 6 heures et tout va bien. Et j'étais en train de chanter là, hein. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Prévert, Jacques Prévert. Grand poète français. Ah, tô falando em francês o tempo todo? Oh, mon Dieu! Vai ser assim, meio francês, meio português, tem um pouco de problema. Para falar aí o português, vocês podem me ajudar, se for o caso, não sei como. On y va. Vamos lá. D'abord, je voudrais rendre hommage a mes maîtres africains. Eu queria, em primeiro lugar, homenagear dois mestres africanos, conteurs d'histoire, contadores de história, que eu conheci aqui no Brasil e também na França. Na verdade, são três, mas le principal, c'est le père, Sotigui Kouyaté, que Dieu le garde. Il est déjà mort. Sotigui Kouyaté,
un griot, un conteur d'histoire merveilleux, contador d'histoire, un griot maravilhoso, et pude trabalhar, j'ai pu travailler avec deux de ses enfants. Hassan Kassi Kouyaté, gardez bien ce nom, mémorisez ce nom, Kouyaté, cette famille, Kouyaté, famille de conteurs, d'artistes africains, Hassan Kassi Kouyaté et Toumani Kouyaté, qui m'ont appris beaucoup de choses, me ensinaram muita coisa. Então, nous avons une grande tradition africaine, grande, de contes. Raconter des histoires, de contar histórias. Os africanos são os nossos avós, les grands-parents. Voilà. Et donc, je voudrais commencer, eu gostaria de começar, en vous donnant un conseil. Vou dar um conselho para vocês. Se eu tivesse um conselho, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ouvrez votre cœur. Surtout dans ce moment où nous passons par cette quarantaine, cette expérience misérable, difficile. Ouvrez votre cœur. Vocês precisam abrir o coração. Hein? Et comment faire pour abrir au coração? Pour ouvrir le cœur? Aller à l'école du caméléon. Vai para a escola do camaleão. Vocês já viram um camaleão? Vous avez déjà vu un caméléon? Il est très sage, il est très intelligent, il est capable de choses incroyables. Il est capable, c'est un grand professeur, il est capable de nous apprendre beaucoup de bonnes choses. É um grande professor que pode ensinar para a gente muito, mas muita coisa. Então, quando você analisa o camaleão, camaleão, quando você observa o animal, você tem que pensar no seguinte, vous devez observer la tête. Regardez bien la tête du caméléon. Olha para a cabeça dele. Sa tête ne bouge pas. À partir du moment où il fixe un objectif, il va tout droit a cet objectif. Ele não mexe a cabeça, a testa, cabeça, testa. Quando ele fixa um objetivo, repara bem, ele vai direto, ele não mexe a cabeça, ele não se desvia. Desvia. Il ne se détourne pas. Il est très objectif. Donc, avec le caméléon, première leçon, fixer un objectif et allez-y. Você fixa o objetivo e vai nele, com toda a sua força, com toda a sua persistência. Persistance. Deuxième leçon, observez les yeux du caméléon. Os olhos do caméléon. Os olhos são de lado. Fica aqui de lado. E você já viu os olhos dele? Vous avez déjà vu? Ses yeux, il voit, il bouge dans toutes les directions. Quelle est la deuxième leçon? Qu'est-ce qui nous apprend le caméléon, notre maître caméléon? Que même si je fixe un but, un objectif, je n'oublie pas de regarder tout ce qu'il y a autour. Hein? Eu não deixo, mesmo se a minha cabeça não vai mexer, não vai se desviar do meu objetivo, eu tenho os meus olhos que têm essa visão que é muito ampla, dos dois lados. Então eu estou vendo, eu estou indo, mas eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Vous avez compris? Et là, oui. Quelle est la deuxième leçon que nous apprenons? Qual é a segunda lição que a gente aprende? É que mesmo que a gente tenha um objetivo, a gente não pode esquecer dos outros. On ne peut pas oublier les autres. Ceux qui sont à nos côtés, qui peuvent éventuellement et normalement nous aider. Eles podem, essas pessoas que estão nos nossos lados, podem nos ajudar. Temos que olhar também para o que está em volta. Et je continue. Notre maître caméléon, l'école du caméléon, troisième leçon, la plus connue. Terceira lição, a mais conhecida do camaleão, é que quando... Espera um pouquinho que eu estou vendo aqui, é a minha história, peraí. Oui. É a mais conhecida, essa terceira lição, é que o camaleão, bom, enfin, quando ele chega, vocês sabem muito bem, todo mundo conhece essa característica do camaleão,
que ele pega a cor do lugar, il prend la couleur de l'ambiance du lieu, de la chose où il touche, a coisa que ele encosta. Qu'est-ce que ça nous apprend? Hein? Je vous rappelle, la première leçon, a primeira lição é ter objetivo na vida. A segunda, olhar tudo em volta, considerar os outros. E essa terceira? E essa terceira lição, o que é? Leçon? C'est l'adaptation. Mais attention, c'est subtil ça. O caméléon, quando ele se mistura, pega as cores, não é para se disfarçar de manière hypocrite, non. Non, pas du tout. Au contraire, il observe, il s'adapte pour ne pas se bagarrer, para não brigar, para não se chocar com as coisas. Isso, la troisième leçon, c'est quoi? C'est de la tolérance. Je répète, c'est de la tolérance. Notre ami caméléon nous apprend ça. C'est la troisième leçon. C'est pas de l'hipocrisie. Isso não é hipocrisia, é tolerância. Vocês entenderam muito bem. O francês parecido com o português. Muito parecido. Hein? Se você tem dificuldade com o francês, não se preocupe. Hein? Ne vous inquiétez pas, não se inquieta, não vos inquieta. É parecido. Dá para fazer uma coisa assim. Pelo menos no começo. Vamos em frente. On continue. Ah là, c'est très marrant. Hein? É muito engraçado como ele se move, o camaleão. Depois você vai ver os vídeos lá da National Geographic. Aqueles vídeos que dá sono, mas são muito importantes. O do camaleão vale a pena. Quando ele se movimenta, o camaleão, qu'est-ce qu'il nous apprend quand il bouge, quand il avance? Quando ele anda, ele só põe as duas patas do lado esquerdo e depois ele põe as duas patas do lado direito. Et esquerda, et direita, et gauche, et droite. Mais très lentement. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qual que é essa lição? Que é a 4, lição número 4. C'est la 4e lição. Isso ensina pra gente que eu sinto o equilíbrio, aí, opa, aí eu ponho outro. Aí as duas ficam suspendues, as duas outras de la gauche, da esquerda suspendues, aí eu continuo. Et hop, et gauche, et droite, et direita, ops, et esquerda. Aí acho que é invertido, né? Direita e esquerda. Tanto faz. Vocês entenderam, vous avez compris, non? Direita, esquerda. Qu'est-ce que ça nous apprend? Mais c'est évident. Deux choses. À la fois, duas coisas de uma vez. Primeiro, que eu tenho que ter prudência, la prudence, quando eu avanço. Eu tenho meu objetivo fixo. Eu olho tudo que está em volta. Eu me adapto a todos os ambientes com as cores, porque eu mudo de cor, je change les couleurs. Et quand j'avance, avec prudence, et droite, et gauche. Qu'est-ce que nous apprendons? Prudence. Et si je vous parle aujourd'hui, mes chers amis, gauche et droite e direita, esquerda, é tudo que a gente vê, meu Deus do céu, oh mon Dieu, na politique, n'est-ce pas? Ou é droite, ou é gauche, calmez-vous, doucement, équilibre entre o que é esquerda e direita. Fica aí a dica. Et on continue. Donc, la première leçon, je récapitule, eu recapitular as lições, a primeira lição, objetivo fixo, segunda lição, é os olhos que vê tudo em volta, hein? Les yeux qui regardent tout, qui voient tout. Troisième leçon, c'est l'adaptation, la tolérance. Quatrième leçon, la prudence dans la marche. Et je continue. Ah, ça c'est très curieux. C'est la queue, a cauda do caméléon. Caméléon. Oh mon Dieu, c'est très près, caméléon. Bon, la cauda, la queue. Regardez bien, faites attention avec moi. O caméléon, quand il se movimenta, quand il bouge avec les pattes, il y a toujours la queue qui est attentive. A cauda dele é muito esperta. Por quê? Parce que si le devant enfonce
s'il fait des faux pas, se ele fizer um passo falso, se ele cair, ele se segura na cauda, se ele estiver num galho, por exemplo, s'il est sur une branche. Comprenez bien? Qu'est-ce que ça nous apprend la 5e leçon? Qual que é a quinta lição que ele ensina pra gente, o camaleão? Que a gente tem que ter um olhar, on doit avoir une attention spéciale avec nos arrières, tout ce qui est arrière nous. Nossas costas, você não sabe o que tem nas costas nunca. Você tem que desenvolver isso. Desenvolver uma sensibilidade para as coisas que estão atrás. Então você tem que ter essa capacidade de avançar, mas saber o que vem atrás. Hein? Isso é também uma coisa muito importante. É uma coisa de uma qualidade de você também não deixar o seu passado. Considerar o que você deixou para trás e que tem gente atrás de você. Hein? Qu'est-ce qu'il nous apprend? 5e leçon, l'attention aux arrières. A atenção nas coisas que estão atrás da gente. Et on continue. Et ça, c'est très intéressant maintenant. Le caméléon, quand il voit sa proie, quand il vê o caméléon, quando ele vê a presa dele, o que ele faz? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se précipite pas sur la proie. Ele não se precipita. Oh, le français, c'est comme le portugais, mais mon Dieu, quelle langue facile. Oh là là. Il ne se précipite pas dessus. Ele não se attire. Ele não se attire na presa. Qu'est-ce qu'il faz? C'est joli ça. Hein? Oh, et qu'est-ce qu'il faz? Ele manda, il envoie sa langue. Voyez bien, il envoie sa langue. Ele manda a língua primeiro, e muito rapidamente. E a língua, se a coisa lá presa, imagina que é pequenininha, mas isso não quer dizer que ela não é perigosa. Não quer dizer, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse. Ça peut tuer. Regardez bien le coronavirus. C'est même quelque chose d'invisible et qui tue, qui a tué beaucoup de gens et continue à tuer. Mata muita gente, coronavírus. E não existe, não se vê. Existe, mas não se vê. Imagina, se a coisa é pequenininha, ele manda a língua. Se ela é perigosa, a presa dele, la chose qu'il veut manger, sa langue immédiatement recule et rentre dans sa bouche. A língua volta, entra na boca. Ele despreza. Hein, il méprise ce qui ne va pas, ce qui est venimeux, par exemple, ou qui est vénénose. Então, olha só. Le caméléon, il a une langue, je répète bien, une langue précise, sensible. Ele tem uma língua precisa, decisiva, que bonito, decisiva, sensível, uma língua sensível, une langue sensible. Voilà, c'est ça, le caméléon. Il est capable de rapidement d'identifier et apporter à manger. Qu'est-ce que ça nous apprend que notre langue? Elle est blanche, hein? Elle est bien blanche. Je suis malade. Suis-je malade, mon Dieu? Non. Continuons. Sa langue, alors, est très importante. Et tout ce qu'on dit, il faut faire attention à notre langue. Parce que si on dit des mauvaises choses, on va s'alimenter avec des mauvaises choses. Se a gente fala, se a nossa língua é ferina, como se diz em português, eu acho, a gente corre o risco de se alimentar com veneno. Poison. Não poisson, poison. Se dizemos coisas boas. La langue. A gente se alimenta com coisa boa. Essa é mais uma lição do camaleão. Eu já me perdi nas lições. Vamos ver. Alors, voyons. L'objectif, la fixation de l'objectif dans la vie. Le regard, a fixação do objetivo, o olhar que considera tudo. A capacidade da tolerância, que muda de cor.
Depois falei das patas, do jeito de andar. Falei disso também, já não me lembro mais que ordem, já estou perdido. Agora falei da cauda, falei da língua, né? E eu acho que é isso que o camaleão nos apprend. Ele nos ensina. Essas coisas. Donc, pour terminer cette histoire africaine, où je rends hommage à mes maîtres, Sotigui Kouyaté, que Dieu le tient, que Deus o tenha, e ses enfants, ses filhos, os filhos dele, com quem eu estudei, o conto africano, as coisas dos griots, isso, gente, é merveilleux. E les histoires africaines, c'est merveilleux tout ça. Vous n'imaginez, vocês não imaginam, hein? Essa capacidade de cantar que os africanos têm, de dançar, aprendi muito com eles. E uso isso no meu trabalho direto. Então, merci beaucoup, Sotigui Kouyaté, pour cette histoire. Et si j'ai un conseil à vous donner, mes enfants, ouvrez vos cœurs. Voilà, dernier conseil du caméléon. Soyez patients, soyez bons, soyez vivables, soyez humains. Patient, bon, vivable, la vie et humain. Voilà. Oh là là, hein? Oh là là. Voilà, je continue. Maintenant, je vais sortir de l'Afrique et je vais raconter une histoire d'un maître turc qui s'appelle Nasruddin Hoxha. Ele se chama Nasruddin Hoxha. Nasruddin Hoxha, vous le connaissez? Vocês conhecem o Nasruddin Hoxha? Voilà, là, il y a des gens ici. Larissa, Olivia est là. Bon, enfin. Voilà, je vais raconter. Nasruddin, il a plus de 1000 histoires. Hein, plus de 1000. Et c'est quelqu'un à connaître. Alors, je dois vous dire que Nasruddin, ou Nasruddin, caméléon, caméléon. Bon, enfin. Nasruddin, ou Nasruddin, de la tradition turque, c'est un imbécile. Mais il est très intelligent. Comment ça se peut? Imbécile et intelligent. Oui, c'est ça Nasruddin. Quelquefois, on lui pose des questions, às vezes faz pergunta para ele, às vezes, quando eu embarco no francês, eu esqueço, vocês me avisam, aqui, eu não consigo, estou sem óculos, Rafa, valeu, Rafa, Michel Vauban, Olivia toujours là, Teixeira, oui, 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 ça marche, hein? Ça marche. Andrea, le portugais est très proche du français. Et la façon dont vous nous présentez l'histoire est très intéressante. Merci, Andrea Sakai. Voilà, c'est bien de parler avec eux. Je vais parler, Nasruddin va attendre un petit peu. Je vais parler avec le public. Allez, on va voir. Eduardo Recife. Eduardo, salut, tu habites à Recife? Tu habites, você mora em Recife? Hein? Marilisa Shimatsu, onegaishimasu. Roberto, onegaishimasu, arigato. Roberto Géry, tu peux enviar a solicitação participar do seu vivo vídeo, visualiser, oh mon Dieu, oui, allez, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est la première fois, hein, ma live. Bon, merci. Susanna Bro-Oliver, Rafa, Arejane 8. On y va. Bon. Alors, je parlais de Nasruddin. Je falava de Nasruddin. Et, oh, il fait chaud ici. Hein. Oh là là, quelle chaleur. Voilà. Alors, quelquefois, non, toujours on pose des questions à Nasruddin parce qu'il est intelligent. Il est bête, mais il est intelligent. Et voilà, il é inteligente, mas é um pouco idiot. E tem uma história que é assim, curtinha, do Nasruddin. Tem muitas, vocês precisam conhecer. Cette histoire s'appelle Le Soleil ou la Lune. Question. Hein? Le Soleil ou la Lune? Voilà. O Sol ou a Lua?
Então é assim, as pessoas queriam pegar o Nasruddin, on voulait l'avoir, on voulait l'avoir avec des questions capcieuses, hein? Des questions oiseuses, hein? Questions assim, capciosas. Então, alguém chegou para o Nasruddin, uma pessoa chegou para o Nasruddin e falou, Nasruddin, toi qui es versé dans les sciences et les mystères, dis-nous quel est le plus utile, le soleil ou la lune? Você, Nasruddin, que sabe tudo, que é versado nas ciências, diga para nós o que é mais útil, o sol ou a lua? Nasruddin, il a répondu, la lune, sans aucun doute. Elle est claire quand il fait nuit, alors que ce stupide soleil, lui, quand il fait jour. Ele respondeu, a lua, claro que a lua é mais útil do que o sol, porque a lua, quando ela é superlua principalmente, surtout, ela clareia de noite. Esse sol estúpido, ele ilumina, ele clareia quando é dia. C'est pour réfléchir. Hein? Merci mes ancêtres africains, merci mes ancêtres persans, arabes, turcs. Et maintenant, pour finir, je voudrais vous lire un poème de Carlos Drummond d'Andrade, très connu, très célèbre, qui s'appelle, ça s'appelle 2 secondes. Poésie, poésie. Ça s'appelle Au milieu du chemin, no meio do caminho. C'est un poème, no meio do caminho tinha uma pedra, todo mundo conhece, então eu vou me dar o luxo, e vocês vão me desculpar, hein, vous allez m'excuser, mais je vais lire seulement en français, pour que vous, après vous allez chercher sur l'internet des livres, Carlos Drummond, uma pedra no caminho, vocês vão ver. Então é assim, para a gente encerrar, et eu queria agradecer a todo mundo, je voudrais remercier à tout le monde, hein, tout le monde, merci beaucoup, 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 et j'espère que vous prenez l'amour de la langue française, de la culture française, comme je l'ai. J'adore cette langue et cette culture. C'est ma vie, c'est ma vie. Un jour, je vais vous raconter d'autres histoires, des histoires personnelles, des récits de vie. Vou racontar para vocês minhas histórias de vida com a França. Hein? Merci beaucoup. On y va. Carlos Drummond de Andrade, Au milieu du chemin. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. J'avais une pierre au milieu du chemin. J'avais une pierre. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. Je n'oublierai cet événement dans la vie de mes rétines tant fatiguées. Jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin, j'avais une pierre. J'avais une pierre au milieu du chemin. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé et vraiment j'espère pouvoir vous rencontrer dans une autre occasion pour des histoires. J'ai préparé une liste énorme d'histoires, mais le temps est court. C'est la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Jacques Prévert, c'est le Carlos Drummond d'Andrade de la langue française. Allez regarder, vai procurar os poèmes de Jacques Prévert et as chansons. Au revoir mes amis. Ciao à tout le monde.
Au revoir. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Pam, 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 pam. Cette chanson était la tienne. Salut.